E aí, pessoal do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Se você chega aqui também pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e utilizo aqui desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui para conversar com você a respeito de um lado financeiro dentro da psicoterapia com os psicólogos clínicos que é interessante falar quando nós estamos dizendo sobre valores de sessões. Eu sei que esse é um tema sensível, eu sei que algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas hoje eu tento responder a questão. Será que o preço que você paga por um atendimento psicológico vai basear a qualidade do serviço que você vai receber? Será que um psicólogo que recebe diferentes valores de diferentes pacientes, clientes, vai oferecer um serviço diferente de acordo com o valor que cada um paga? Será que existe isso? Hoje eu falo mais sobre essa questão. Se não está inscrito, gente, se inscreve, é de graça e você não perde os próximos vídeos que eu vou postar aqui do canal. E se você acha que o conteúdo faz sentido, compartilhe, porque você me ajuda e com certeza vai ajudar a pessoa também que vai receber, que ela vai ter algumas informações que nem sempre são de fácil acesso e que pode sim fazer sentido para ela também. Por que não? Então fica nesse vídeo até o final, porque hoje nós comentamos um pouco mais sobre essa questão. Vamos imaginar aqui um cenário específico para fazer com que a gente consiga entender melhor essa discussão. Algumas pessoas às vezes me perguntam se uma pessoa pagar mais do que outra, se esse paciente que paga mais vai ter um serviço melhor prestado. Eu sei que tem algumas pessoas que têm amigos que fazem terapia com o mesmo psicólogo, a mesma psicóloga, e aí tem um valor diferente, às vezes ficam meio em dúvida do porquê que o valor é diferente e se isso vai representar em alguma mudança na forma com que essas pessoas lidam com seus pacientes ou clientes, enfim. Essa é uma questão que às vezes pode parecer bastante linear, mas nem sempre é assim. Nem todos os profissionais cobram o mesmo valor para todos os pacientes, porque nós estamos falando de pessoas diferentes, o caso também vai ser diferente, não existe a possibilidade de um caso ser muito semelhante ao outro e principalmente a condição dos pacientes nem sempre são as mesmas. Não estou aqui dizendo que todos os profissionais vão ser assim, que eles vão agir de acordo com o que se espera, ou de acordo com as normas, de acordo com o código de ética. O ideal é que sim, mas a gente já sabe que em qualquer área da profissão sempre vai ter um ou outro, ou vários outros que não vão agir de acordo com o que se espera, ou pelo menos com o que deveria. Então, vamos ficar atentos a esse detalhe, porque eu estou falando aqui do que se espera, baseado também no que eu aprendi e baseado também naquilo que eu faço há alguns anos no meu consultório também ou nos atendimentos online. Bem, o valor vai influenciar na forma do tratamento do paciente, do cliente? Não, em hipótese alguma. Até mesmo o código de ética, que eu já trouxe aqui várias vezes no canal, ele é bastante enfático em dizer que essa prática não é permitida. Ou seja, se você cobra do seu paciente R$20 e cobra do outro R$200, essa diferença não vai simbolizar, ou pelo menos não poderia simbolizar uma diferença na qualidade ou na forma do tratamento que você vai ter com o seu paciente, com o seu cliente. E é importante falar sobre isso porque eu sei que existem pessoas que têm alguma dificuldade em conseguir manter o mesmo valor, algumas questões acontecem, perde um emprego ou perde um valor específico e precisa de parar o acompanhamento. Eu sei que a questão financeira aqui no nosso país é extremamente problemática, a área da saúde muito defasada em questão de serviços públicos, assistenciais, de abertura para quem precisa de verdade, mas quando nós estamos falando de um profissional que começa um trabalho de forma autônoma, ou ele vai ter que arcar com
sei lá, aluguel, IPTU, conta de água, conta de luz, anuidade do CRP que não é barata, o transporte, vai ter que arcar também com materiais, o ensino também que não é barato. Muito provavelmente a pessoa que você está fazendo acompanhamento psicológico, se não continua investindo academicamente na profissão, certamente tem alguns espaços que ela frequenta, paga para ir em palestras, para ir em seminários, compra livros, investe financeiramente também na forma de atuação, assim também como fazer terapia, que o profissional de psicologia também precisa estar bem consigo para fornecer um bom trabalho, e também com a supervisão técnica, que também é paga pelo profissional. Então existem várias camadas de situações bastante problemáticas quando nós vamos falar de dinheiro dentro da psicologia clínica. Então é bastante relevante ter em mente que o valor que se cobra não vai ser totalmente aproveitado. Esse valor ele vai ser investido em outras tantas coisas que às vezes o paciente nem para pensar a respeito, e quando o profissional deixa de lado isso, corre um grande risco de quebrar o seu negócio ou de ir entrando em dívidas, e isso não é a intenção, pelo menos de quem trabalha, porque sim é um investimento, sim é um tempo que se gasta e demanda bastante energia cuidar de um negócio próprio. Claro, pensando aqui em um atendimento autônomo, que a pessoa criou sua própria empresa, seu próprio consultório para prestar algum serviço. E até também quem trabalha em hospital, quem tem um consultório comunitário, algo do tipo, sempre vai haver despesa, sempre haverão gastos, e isso é importantíssimo para basear o valor. Portanto, dessas duas partes, tanto do profissional quanto do paciente, a questão financeira tem que ser acordada dentro das possibilidades de cada um. Eu sei que nem sempre é fácil manter um preço de um atendimento psicológico, por isso que é importante sempre ter essa comunicação, ter essa abertura para falar sobre orçamento, para falar sobre dinheiro. Eu sei que muitas vezes também é um tabu falar de dinheiro com o psicólogo, com a psicóloga, e também tem alguns profissionais que têm uma certa dificuldade com isso. Acontece, não precisa de ser um problema, mas é bastante importante que as duas partes estejam de acordo com isso e que elas minimamente consigam se entender nesse aspecto. Portanto, não se preocupe se você por acaso for atendido por um profissional a preço social. Não se preocupe se você tem um trabalho menos bem feito do que outra pessoa que investe financeiramente também nesse atendimento. Não precisa se preocupar com isso. Não é possível acontecer esse tipo de intermediação, mudança de qualidade de acordo com os valores. E isso muitas vezes é mais uma questão do próprio paciente do que o psicólogo ou a psicóloga que está ali prestando um serviço. Um ponto interessante também de se comentar é que eu já vi alguns comentários de pessoas fazendo uns cálculos lineares, tipo de, se eu pago R$100 a sessão, faço 4 sessões no mês, pago R$400 para esse profissional, então se ela tiver 10 pacientes, então consecutivamente vai ter um salário aí de mais ou menos R$4.000, e eu não sei se é muito justo, eu não sei se o valor que eu tô pagando é alto demais, é baixo demais, esse tipo de régua que utiliza também de outros pacientes, fazendo uma ligação totalmente assim linear, como se não tivessem outras coisas envolvidas no meio do percurso, e utilizando esse discurso de calcular a hora de trabalho do profissional, de ver se ele ou ela está recebendo dinheiro de mais ou de menos. Enfim, esse tipo de discurso que às vezes aparece, sim, pode ser por uma questão de dúvida, pode ser também questionando a qualidade desse profissional. Está no seu direito questionar, sim, está totalmente no seu direito questionar. E se você acha que o serviço não é bom, você tem todo o direito de trocar de profissional ou até de ir para alguma outra área do conhecimento que te prometa algo que você procura mais rápido ou que te entregue alguma coisa que você acha que vai acontecer. Tá no seu direito, o dinheiro é seu, o tempo é seu, você pode investir da forma que você quiser, mas tenta não utilizar esse cálculo meio bruto assim para
saber o quanto que o profissional recebe no final do mês, sendo que você não tem a mínima noção do que acontece nas portas fechadas, quando você não está ali no consultório, você não tem noção contábil do quanto que se investe, se abre um PJ ou se atende autônomo, quanto que se paga de impostos, os cálculos de gastos do mês mesmo, ou outras adversidades que podem acontecer para quem abre um negócio. Sempre tem alguma adversidade que pode causar algum tipo de problema financeiro. Portanto, nós precisamos de estar atentos a isso como profissionais, mas é claro, de novo, estou falando aqui de quem abre um negócio, de quem pretende trabalhar 100% autônomo mesmo, ou como empreendedor que seja. É importante discutir isso, e o lado financeiro não precisa de ser um tabu, por mais que eu saiba que é difícil sim, mas não precisa de ser um problema, até porque as duas partes estão envolvidas nisso, com dinheiro também e com tempo, e nós precisamos de valorizar não somente o profissional, mas o profissional também precisa de valorizar aquele paciente, cliente que está ali, investindo tempo e dinheiro e consecutivamente confiando no processo, confiando no trabalho dessa pessoa que está ali fazendo o seu melhor, certeza que está fazendo o seu melhor. E é você, cliente, paciente, que tem todo o direito de definir se o que você paga, se é justo ou não, e não sou eu ou nenhum outro profissional que tem que definir se é justo ou não, porque não temos condições de saber o tanto que essa pessoa investiu financeiramente ou o tanto que ele ou ela estudou, porque com certeza, quanto mais o profissional estuda, se capacita, obviamente que fica muito mais fácil cobrar um valor a mais por isso. Não somente tão fácil, mas também como justo fazer isso. Na sua área profissional, por exemplo, certamente você não estuda de graça, você estuda, se formaliza, capacita para ter um rendimento maior, que no final das contas é o que todo mundo quer, mas dentro do consultório esse assunto é sensível porque não é só uma relação de atendimento e resultado, como se fosse alguma coisa objetiva, palpável, extremamente fácil de ser percebida, medida ou compreendida dessa forma. Por isso, querido, não se preocupe, fale com essa pessoa, discuta sobre isso, não se envergonhe, não é uma questão que deve ser colocada de lado, porque é uma questão importante sim e interfere sim no seu atendimento, interfere sim na sua relação com esse psicólogo, essa psicóloga, e quando a questão não é resolvida, até o seu acompanhamento vai ser sim impactado por isso, não pelo lado do psicólogo, mas mais pelo seu incômodo, pelo seu desconforto. Então esteja atento a isso para acabar não prejudicando o seu próprio resultado, não é? Ou isso que se espera, para não também se sentir angustiado, incomodado com uma coisa que pode ser facilmente resolvida. Eu agradeço imensamente a você que apoia o canal, que fica aqui nos vídeos até o final, que já se inscreveu, ativou o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no canal. Você pode também apoiar o meu trabalho aqui nos comentários, fazendo comentários que vão ajudar outras pessoas que chegarão depois de você aqui nos vídeos, contando a sua experiência, seja você psicóloga, psicólogo ou não. Conte aqui a sua experiência, é claro, gente, vamos privilegiar um ambiente de qualidade, vamos fazer com que esse espaço aqui seja um espaço de discussão positiva e não um espaço de apontamentos, de críticas necessárias ou então de assuntos não relevantes para o tema da psicologia, para criar um espaço agradável para todo mundo que vai aparecer aqui. Conto muito com você com relação a isso. Agradeço super você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!